valores que elas não conseguem abrir mão desses valores. Tá? E quando você não consegue abrir mão dos valores, significa dizer que você vai brigar por eles. Tá? Vamos lá. Por que existe homofobia? Né? Porque tem pessoas que não abrem mão do valor de que achar que o homem ele só pode ser hétero, ele não pode ter outra condição. Tá? E aí, como eu, na minha forma de pensar, eu não consigo aceitar isso, né? Muitas vezes eu mato, muitas vezes eu brigo, muitas vezes eu crio condições que dificultam o relacionamento. E isso acontece dentro da empresa. Então, assim, dentro da empresa a gente tem muitas vezes também que conflitos. Tá? E como é que a gente consegue mediar conflitos dentro da empresa? Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente vai mediar o interesse da organização com o interesse dos empregados, né? Como é que a gente vai mediar todo esse processo? E aí existem algumas técnicas que são importantes em termos de mediação, né? E tanto também para o processo de inclusão e para o processo de diversidade. Eu queria falar de duas especificamente, né? E uma delas tem a ver com escuta ativa, né? O que é eu ter uma escuta ativa? Para começar assim, normalmente, nós pensamos 4 vezes mais rápido do que falamos. Olha o que isso significa. Significa dizer que enquanto eu estou falando, você está pensando 4 coisas diferentes. Concordo, não concordo, eu acho que não tem nada a ver, acho que isso é legal, acho que esse assunto não era isso, eu acho que esse tema não interessa, e aí você está pensando nisso. Só que quando você parte para pensar em coisas que não seja aquilo que você está ouvindo, porque você quer muitas vezes responder, você quer retrucar, você quer se defender, você deixa de escutar. Tá? Então, assim, como é que eu posso trabalhar o conceito de escuta ativa? Como eu posso fazer uma escuta ativa? A grande técnica naquilo que ele está falando. E como é que eu sei, e como é que eu posso provar, como é que eu posso mostrar que eu estou prestando atenção no outro, naquilo que ele está falando? Eu repetir para ele o que ele falou. Então alguém fala para mim assim, professor, então quer dizer que na universidade corporativa que o senhor criou numa empresa que tem 250 empregados, é possível, a intenção de vocês é formar as pessoas para que elas possam ter um segundo grau? Tá? Ou, perdão, uma formação superior? Aí quando você falar isso para mim, eu vou ter a oportunidade de dizer para você assim, não, a gente não está dando formação superior. A gente vai fazer uma parceria com as instituições de ensino e as instituições de ensino que vão dar formação superior. A gente vai dar formação complementar, a gente vai dar formação técnica, tá? Que são necessárias para o trabalho. Mas o ensino superior, quem faz é a universidade, não somos nós. Conseguindo entender como funciona a escutativa? É assim, eu preciso prestar atenção no que a pessoa está falando para que eu possa, em seguida, falar para ele, conferir com ele o meu entendimento sobre o que ele falou, para aí eu dizer que eu escutei. E quando isso acontece, a pessoa sai extremamente satisfeita com você, porque mentalmente ela pensa assim, esse cara me ouviu. Então, assim, toda vez que você estiver diante de uma situação de conflito, né, com você, com alguma pessoa, né, ou com mais de uma pessoa, não se preocupa em entender
as respostas que você quer dar. Não se preocupe em se defender, se preocupe principalmente em ouvir o outro. Tá? E eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente passou e passa relacionado à diversidade e à inclusão, porque a gente não ouvia as pessoas. As pessoas gritavam, as pessoas reclamavam, mas a gente não ouvia. Né? As mulheres reclamam há um tempão sobre a posição delas no mercado de trabalho e a gente não ouve. Né? Então, isso faz um sentido para a gente. Por outro lado, opa, tem um sonzinho aí. Por outro lado, a gente falou assim da escutativa. Tem uma outra ferramenta que eu acho importante e que vocês precisam aprender, tem a ver com o rapport, tá? Que é eu criar uma sintonia com a outra pessoa. Tá? Como é que eu posso criar uma sintonia com a outra pessoa? Todo mundo aqui fala em empatia, né? A palavra da moda hoje é empatia. Tá? Ah, nós somos empáticos. Gente, empatia é extremamente complicado. Você ser empático é uma coisa extremamente complicada e difícil. Sabe por quê? Porque, por natureza, nós somos egocêntricos. Né? Eu consigo me comunicar com o meu cérebro, com os meus neurônios, você consegue comunicar com o meu cérebro e não com o cérebro da outra pessoa. Tá? Então, assim, é muito difícil a gente ser empático, a gente sentir a mesma coisa que a outra pessoa sente, a gente entender o contexto da outra pessoa. Tá? E como é que eu posso fazer isso? Eu só tenho uma maneira de fazer isso, que é ouvindo a outra pessoa, que é entendendo, compreendendo os problemas pelos quais ela está passando, sem julgar, sem ter preconceito, sem querer responder, mas entender as dificuldades que essa pessoa está passando e, ao mesmo tempo, entender e elogiar aquilo que ela fez de bom. Porque quando eu entendo a dificuldade de alguém ou elogio o que alguém fez de bom, eu estou reconhecendo o esforço que essa pessoa fez. Tá? Então, assim, falando de empatia. E o rapport, ele ajuda a gente a criar esse elo, né? De empatia com a outra pessoa. Né? Por quê? Porque eu vou fazer rapport de algumas formas. Rapport, gente, é sintonia. Né? Eu posso fazer rapport por algumas formas. Né? Uma forma tem a ver com o meu gestual. Então, assim, toda vez que tem alguém fazendo um tipo de gestual e eu estiver fazendo o mesmo tipo de gestual, e eu posso perceber isso olhando para a mesa de bar, eu vejo as pessoas normalmente fazendo o mesmo tipo de gestual, ali está acontecendo um rapport. Né? Deixa eu dar mais simples ainda. Pensa pensa na torcida do Flamengo aí. Né? Quem é flamenguista, quem é vascaíno pensa do Vasco, né? Ok? Vocês têm coisas que são iguais, ó. Vocês usam a mesma roupa, vocês gostam da mesma cor, vocês torcem, vocês vibram pelo mesmo gol que seu time faz. Então, assim, existe uma sintonia já entre as pessoas que torcem para o mesmo time. Né? Isso é rapport, porque vocês defendem aquilo, vocês se sentem iguais. Né? Então, quando eu penso em fazer rapport com alguma pessoa, com alguma empresa, eu penso em tornar aquela pessoa mais próxima de mim, em fazer com que aquela pessoa possa, de certa forma, confiar em mim. Tá? E como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu provoco isso? Me vestindo da mesma forma que aquela pessoa, né? Não igualzinho, mas com o mesmo tipo de roupa, fazendo o mesmo tipo de gesto, às vezes tendo o mesmo tipo de respiração. Tá? Deixa eu contar uma história para vocês que vale. Não sei se vocês conhecem uma pessoa chamada Amir Klin. Né? Amir Klin é um navegador. Né? E ele, navegando pelos mares, uma vez ele viu numa ilha um montão de pinguins. Tá? E ele falou assim, cara, eu quero
Eu quero chegar perto desses pinguins. Tá? Então ele desceu do barco e ele foi andando até os pinguins fugiram. Ele foi correndo até os pinguins fugiram. Ele foi se arrastando atrás dos pinguins, os pinguins fugiram. Ele foi rolando, os pinguins fugiram. Até que depois de muita tentativa, ele decidiu ir andando igual pinguim. Tá? E os pinguins aceitaram ele. Ele chegou lá pertinho dos pinguins, ele conseguiu botar a mão nos pinguins. Por quê? Porque os pinguins entenderam ele como alguém igual. Tá? Então, assim, se você quer ser empático com alguém, você precisa ser igual. Você precisa fazer com que essa pessoa perceba que você é próximo dela, que você é alguém que ela pode confiar. E com isso, você consegue fazer mediações, você consegue resolver conflitos, porque a pessoa passa a confiar em você. Entendo assim, quando é que eu confio em alguém? Quando eu respeito alguém. Quando é que eu respeito alguém? Quando eu compreendo alguém. Quando é que eu compreendo alguém? Comunicação. Então, tudo começa com um processo de comunicação. Tá? Me comunicando, eu vou entender as dificuldades da diversidade da minha empresa, os problemas de inclusão da minha empresa. Conversando, eu vou compreender os motivos pelos quais isso existe e vou tentar resolvendo isso. Depois da compreensão, o respeito virá naturalmente, assim como a confiança. Por que eu confio no meu pai? E por que a maioria de nós confia no meu pai? Quem confia vai entender o que eu estou falando. Porque a gente conversa. Ele diz para a gente o que pode, o que não pode. Ele explica a gente por quê. Né? E aí a gente entende, a gente compreende. Depois que eu me comuniquei, compreendi, eu vou respeitar e vou confiar. Então a gente precisa procurar fazer essas duas coisas, comunicar e compreender. Tá? Mas é uma coisa difícil hoje em dia compreender, né? Porque a gente não quer abrir mão da nossa forma de pensar, do nosso jeito de pensar. Tá? E isso dificulta extremamente todo o nosso processo de mediação. Tá? Para eu mediar, eu tenho que compreender o outro. Para eu mediar, eu tenho que explicar para o outro. E o cara de recursos humanos, o cara que trabalha em gestão, o cara que trabalha em comunicação, ele tem que ser hábil nisso. Você tem que ser hábil em entender o outro. Né? Comunicação precisa entender, e marketing, né, precisa entender as necessidades e os desejos do outro. Comunicação precisa traduzir essas necessidades em benefícios, em peças que as pessoas vão olhar e vão entender e vão querer aquele produto, aquele serviço, tá? Seja de qualquer ramo que for. O pessoal de gestão precisa trabalhar a mediação para poder delegar, para poder cobrar, para poder se relacionar. Tá? O líder precisa extremamente de competências que ajudem a lidar com conflitos, a gerenciar conflitos. Né? E o líder precisa ser o primeiro a buscar a diversidade e buscar a inclusão. Tá? Se tem uma coisa que eu posso agradecer, né, a minha equipe, é porque todos eles entendem que a gente trabalha fortemente no processo de incluir todos os nossos funcionários em todos os nossos programas. Né? Então, assim, eu tenho programas que eu aviso para todo mundo, né? E que eu quero que todo mundo saiba. Se ele não vai, é com ele, mas ele tem que saber. Então, assim, eu quero que todos sejam incluídos. Né? E aí eu estou falando do processo de comunicação, é uma coisa muito simples. Né? Quero que todos sejam incluídos. E eu sempre digo para eles, vamos buscar diversidade nas nossas contratações. Tá? Vamos olhar para o nosso público interno, vamos trazer as pessoas que ajudam a gente, né? Porque a gente precisa entender que ser diferente nesse mundo, tá? E no mundo atual, é uma competência e é uma riqueza. Tá? Ser diferente é uma riqueza e é a diferença que traz a vantagem competitiva. Tá? Quem é muito igualzinho, tudo igualzinho, pode ter qualidade, mas não tem vantagem competitiva. Agora, quem é diferente, quem cuida da diferença, tá?
esse sim, esse pode trazer vantagem competitiva para a empresa. Bom, eu acho que, Ana, em linhas gerais, não sei se eu consegui atender a expectativa de vocês, tá? E eu estou aqui pronto para qualquer pergunta, qualquer bate-papo que vocês queiram. Você falou 40 minutos, eu tentei seguir aí a média. Tá ok, professor. A professora Sônia, né, vai conduzir as nossas perguntas aí pelo chat, né? E nesse momento as perguntas aí estão abertas, né? O espaço para as perguntas está aberto, né? E a gente só pede aos alunos e professores que enviem as perguntas via chat, né? Oi, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Daniel, sou aluno de Engenharia de Produção. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para o professor aí. Sim. A respeito das cotas, na verdade, o que ele pensa a respeito disso? Se, na verdade, isso é uma solução ou se, na prática, isso é conduzido de forma paliativa e que, na verdade, a gente acaba não tendo retorno disso, né? Dentro de uma questão voltada para o mercado de trabalho. Pois então, eu vou dar a minha opinião, Daniel. Eu sei que tem muita gente que vai discordar disso, tá? Mas eu sou totalmente favorável à cota e sempre fui. E vou explicar por quê. Tá? Isso não é do nada. Entende assim, o nosso comportamento ele é resultado das nossas percepções, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu sinto. Ok? Então, vamos botar cotas de negros para ficar mais fácil. Que eu vivi isso na faculdade. Tá? Cotas de negros na faculdade. Então, era assim, vinha, a gente ouvia, a gente via, né? E a gente percebia que não tinham muitos negros dentro de uma faculdade. Vocês não são dessa época, né? Mas eu sou, e talvez quem é aí vai perceber isso, não tinha. Tá? E por que não tinham muitos negros dentro da faculdade? Vamos lá. Normalmente, os pais das crianças negras, eles não estudaram, ok? Então ele olhava para os pais deles e eles diziam: meu pai não estuda, minha mãe não estudou, ok? Então, você não precisa falar isso, você vê. Isso entra no subconsciente, ok? Aí entra, ele olha para os amigos dele que brincam com ele, na comunidade onde ele mora, também os amigos deles não estudam. Os irmãos mais velhos dos amigos deles também não estudam. Né? Ele olha para os pais, também não estavam na faculdade. Fizeram, no máximo, um segundo grau. Né? Okay? E assim essa história vai se repetindo. E muitas vezes, vocês talvez nunca tenham ouvido isso, mas eu já ouvi, né? As pessoas falavam assim, faculdade não é para negro. Então ele ouvia falando isso. Você imagina só, uma pessoa que vê o que ele viu, que ouvia o que ele ouviu e sentia o que ele sentia, ele pensa com ele internamente: eu vou fazer faculdade para quê? Se faculdade não é para negro, e se meu pai não foi, meu irmão não foi, não sei o quê. Algumas pessoas saíram e foram. Né? Isso normalmente cria um estado emocional, cria uma representação interna, né? E com isso leva a um comportamento: eu não vou estudar. Isso acontece com as mulheres, mesma coisa. As mulheres estão vendo hoje que os maiores salários são dos homens. Tá? As mulheres aceitam isso, as mulheres ouvem falar isso, as mulheres continuam trabalhando, ok? E ela continua, de certa forma,
como comportamento, trabalhando, sabendo que ganha menos e aceitando isso. Por quê? Porque sempre foi assim. Existe um paradigma de que sempre foi assim e de que as coisas não mudam. Quando surgiu a cota, Daniel, eu vi muita gente de cor chegando até a faculdade. Tá? E eu via como eles entravam escondidinhos, quietinhos, ficavam no fundo da sala. Tá? Por quê? Porque aquele ambiente não era um ambiente muito comum para eles. Tá? É difícil, cara. Você já foi num restaurante super chique ou num lugar super chique que você fica ali meio que aquele lugar não é para você? Você entra numa churrascaria muito cara, aquele lugar não é para você, você fica todo envergonhado, todo acabrunhado ali naquele lugar. Pois então, isso vai acontecer a mesma coisa. Por isso que eu acho que as cotas, eu respeito quem acha que não, né? Mas por isso que eu acho que as cotas foram importantes, porque elas vieram quebrando isso, tá? Para pelo menos dizer assim, é possível, você pode estudar, você, mulher, pode ganhar bem, você que não é brasileiro pode jogar futebol, e aí a gente vai quebrando esses paradigmas, né? E aí sim, depois que o paradigma é quebrado, você pode não ter mais cotas, mas ele é necessário, porque senão você não tem uma partida, você não tem um início, você não tem alguém que obriga, que cria condições para aquilo acontecer. Então, a ideia da cota, para mim, foi exatamente isso, criar condições para que isso acontecesse. E, particularmente, olhando a quantidade de negros que eu vejo dentro da faculdade hoje, eu acho que foi um sucesso, meu amigo, porque tem muito negro na faculdade hoje. E eu fico extremamente feliz com isso. Olha, ainda isso não é verdade, gente. A gente não está aqui, eu não estou aqui para falar mentira, para nada. Ainda não é verdade. Você não vê a maioria dos negros nos melhores postos de trabalho, assim como não vê as mulheres. Você não vê a maioria dos negros dentro do Senado Federal, tá? Dentro do Senado, das câmaras, tá? Você não vê. Você não vê dentro, né? Então, assim, existe ainda muita coisa para quebrar, Daniel, muita coisa, tá? Que cota quebrou no início da faculdade, permitiu o estudo, porque somente o conhecimento e o estudo vai quebrar ele lá na frente. É um caminho que está sendo, que vai sendo percorrido aos poucos. Não sei se eu te respondi, não sei se a pergunta te agradou ou não, tá? Mas é o que eu penso, tá? Não, professor. Obrigado pela resposta. Eu gostaria de pedir aos alunos, né, o Eliezer, que está aí de mãozinha levantada, para a gente não falar, inclusive até para a gente não sobrecarregar a conexão e não falarmos todos ao mesmo tempo, que a gente fosse colocando as perguntas no chat, tá bom, Eliezer? Coloca a sua pergunta no chat. Eu acabei de colocar, professora. Ele botou. Obrigada. A gente tem aqui uma pergunta, que é até da professora Sônia. Ela está perguntando o seguinte, professor Jaume: na sua concepção, quais seriam as maiores dificuldades enfrentadas por um gestor para gerir uma equipe com grande diversidade cultural? Pois então, para mim a maior dificuldade para o gestor gerir uma equipe com grande diversidade cultural é o próprio gestor. Porque se ele for um gestor que ele aceita a diversidade cultural, ele vai gerir isso com muita facilidade. E se ele for um gestor disposto a trabalhar com a diversidade cultural, ele vai fazer isso com muita facilidade. O problema é que o próprio gestor, muitas vezes, tem esse preconceito dele, né? Ele não consegue entender os talentos das pessoas. Então, assim, o que eu recomendo para quem passa por uma situação dessa? Avalie as competências da sua equipe, mas avalie independente da cultura dele. Tá? Avalie pelo que ele é, pela competência que ele tem. Eu estou fazendo um trabalho agora, dentro da Veiga, né, que é exatamente isso. Eu estou avaliando competência de cada funcionário que a gente tem. Cada um deles, eu quero saber o que ele trouxe, de onde ele veio, o que ele tem,
quais as dificuldades que ele passa, o que ele aprendeu ali e o que ele pretende aprender no futuro. Então, estou criando um grande banco de dados para isso, porque isso vai ajudar no meu projeto de aumentar o meu recrutamento interno. Porque eu também não quero fazer um recrutamento interno que eu vou... esse aqui é o amiguinho do presidente, ele entra. Não, ele tem que ter competência. Né? Por isso que eu preciso ter dados muito claros, porque isso não pode ser por indicação de presidente, nada disso, é por competência. Né? Então, assim, existe dificuldade, né? Logicamente, de se trabalhar com a diversidade cultural, né? Mas eu acho uma riqueza. Depende se o copo é meio cheio ou meio vazio, né? Você pode enxergar como uma riqueza ou como uma coisa difícil. Eu enxergo como uma grande riqueza ter uma diversidade cultural. Eu tenho pensamentos plurais, eu tenho muita gente com pensamentos diferentes. Então, aí você bota um tema ali e muita gente vai trazer situações que você nem pensava, né? E isso vai aflorar. Então, assim, eu gosto muito de fazer isso. Só para vocês terem noção, eu me reúno mensalmente com todos os 1.200 funcionários que eu tenho. 5 minutos, 10 minutos, mas eu vou na sala de cada um. E agora, virtualmente, eu chamo todos eles por aqui. E são 10 minutos que eles podem bater papo. Né? É total diversidade cultural, né? E eu toco no tema, eu boto um tema e a gente vai bater papo sobre aquele tema e eu vou ouvindo. Né? Eu não falo, eu vou ouvindo todo mundo falar. E aí você consegue o respeito dessas pessoas e você consegue descobrir riquezas muito boas. Não sei se eu te respondi, Sônia ou Ana, não sei quem fez a pergunta. Então, professor Jaume, assim, pegando aí esse gancho, né? Porque se a gente parar para pensar, o que eu vou falar agora é uma total utopia, tá? Mas eu espero chegar em um dia na nossa vida, eu espero estar viva, que a gente não precise debater sobre essas questões, que elas sejam naturalmente imbuídas dentro do âmbito da organização. Porque se a gente parar para pensar, a diversidade não é uma coisa nova. Que a organização, ela é uma sociedade formalizada e, naturalmente, pessoas com bagagens distintas, com orientações distintas. Então, o ambiente ele já é propício. Então, eu concordo com a sua fala, no sentido do gestor. Esse é o principal papel do gestor. Mas enquanto o mundo, a sociedade ainda não está preparada para ver isso de forma tão natural, é muito importante esse tipo de iniciativa dentro das universidades, que são os celeiros, né, do conhecimento, de forma que essa formação ela se mostre para esse gestor que sim, o diferente é importante, a pluralidade, o conjunto de conhecimentos, isso é uma perspectiva estratégica. Então, aqui, nós somos futuros gestores, né? A gente vai tirar isso para o nosso dia a dia, para a aplicabilidade desse conhecimento no dia a dia. E chegar num patamar, eu espero estar viva, que a gente não precise debater essas questões. Eu sei que é uma utopia, mas é a partir desse tipo de iniciativa que a gente pode conseguir atingir esse objetivo. Sim. Mas eu não acho utopia, não. Eu acho possível, né? Eu acho que é lento, né? Não é tão rápido, não vai ser da noite para o dia, mas eu acho possível. Assim como a gente já não debate mais temas que eram tabus no passado, né? Por exemplo, ter virgindade até o casamento, né? É um tema que era muito forte, né? E hoje já não tem tanta força assim. Então, assim, eu acho que essa formação que vocês fazem aí, essa discussão que vocês fazem, é que ajudam a formar essa massa crítica. Uma massa crítica que vai olhar para o mercado, que vai ocupar o posto de trabalho e vai falar assim, caramba, eu aprendi que eu tenho que dar oportunidade para a diversidade, eu vou fazer isso. O que a gente não pode fazer é repetir os modelos que não são bons, né? Perfeito. Não, total. Ok? Maravilha. Ok, obrigada. Nada, que é isso. Tem a pergunta aqui do Eliezer, né? Você já falou, Ana, da pergunta dele? Não, eu ia até pedir desculpa ao Eliezer. Porque... Não, eu voltei aqui no chat para falar a pergunta dele. Pode falar, vamos lá.
Então, ele perguntou aqui, né? O senhor é a favor da cota racial ou cota social? Em relação aos alunos brancos que fingem ser negros para enfrentar através da cota, qual a sua opinião? Então, esse é um problema que, gente, não é só brasileiro, né? Esse é um problema mundial. Nós somos muito egocêntricos, né? Eu falei isso no início, né? E a gente pensa primeiro na gente para depois pensar no outro, né? Ou nos outros, né? E isso é a maioria. Então, assim, a gente vai ter sempre, nas coisas boas, a gente vai ter sempre pessoas que vão sacrificar as coisas boas, né? Então eu fico pensando assim, quando o Einstein criou a fórmula lá que ia solucionar um montão de coisa no mundo, foi um cara lá e transformou aquela fórmula numa bomba atômica, né? E essa foi a maior decepção do Einstein, inclusive. Tá? Então, assim, seja a cota social, seja a cota racial, seja essa relação de crescer, de aproveitar, ou de ter ética, né? Eu acho que a gente sofre de um problema sério de ética, que é o que precisa ser olhado nisso. Porque uma pessoa que tem salário alto e mesmo assim finge, falsifica um documento para entrar com uma faculdade, dinheiro para não pagar, esse deveria ser preso, né? Porque isso é problema ético, né? Isso não deve ser regra, isso é exceção e é uma exceção que deve ser punida, né? Quando se identifica isso. Tá? Mas, assim, a gente ainda tem um país que tem problemas seríssimos em termos de, vamos falar assim, em termos de entender quem deve ser punido ou quem não deve ser punido. Tá? Então, você vê os crimes de colarinho branco aí, quem é a única pessoa presa aí? São 2, 3, 4. Tá? Mas o noticiário que a gente ouve e vê todo dia, quantos já não deveriam estar presos, né? E quantos não deveriam ser impedidos de se reeleger em razão de falcatruas, em razão de problemas que já fizeram. Tá? Mas, assim, a nossa legislação ainda permite isso. Tá? Então, assim, a gente vai ter sempre pessoas que vão se aproveitar das brechas, né? Mas isso é uma falta de ética, né? Pessoas que não têm ética no sangue, ética na veia, né? Pessoas que pensam somente nelas. Então, assim, eu sou a favor de qualquer tipo de cota, desde que ela tenha como fundamental quebrar um paradigma, né? O paradigma é os índios não têm oportunidade de faculdade, então vamos dar a cota para o índio. O paradigma é o negro não tem, vamos dar, a mulher não tem oportunidade do mercado, então vamos quebrar o paradigma. Cota para quebrar paradigma, mas com tempo determinado. A hora que o paradigma quebra e que o pensamento voltou a ser normal, puxa, tira a cota, porque não tem sentido ficar, tem sentido permanecer. Né? A hora que a coisa voltou, que o paradigma transformou. Porque o outro paradigma vai surgir, né? Saiu o paradigma de o negro não, lugar de escola não é para negro, para dizer assim, o lugar de negro é escola. Isso já existe hoje. Né? E se você pensar, pensa bem, gente, a maioria da nossa população é negra. E é um absurdo você olhar para os nossos para o nosso corpo gerencial, né? Para o nosso corpo político, né? E a gente vê o que a gente vê. Tá? Mesma coisa em termos de mulheres. Né? As mulheres são a maioria da nossa população. Tá? E mesmo assim, a gente tem uma minoria que está no poder e que não quer abrir mão do poder. Vai precisar de alguém chegar lá e falar, tem que abrir mão do poder. A cota existe, vamos dar um jeito nisso. Eu só sou favorável por isso, porque senão a gente não quebra o paradigma. Tá? O paradigma não quebra naturalmente, você vai ter que fazer um esforço para isso. Tá? Quando a professora Sônia falou do gestor lá na unidade, lá na empresa dele, para lidar com a diversidade cultural, o paradigma que ele tem é: vou tratar todo mundo igual. Como é que você vai tratar todo mundo igual se as pessoas são diferentes? Impossível. Tá? Então eu tenho que tratar diferente de forma diferente. Eu tenho 2 filhos, um gosta de estudar e o outro não gosta. Eu vou tratar os 2 iguais?
Não faz sentido. Então, assim, eu tenho que quebrar esse paradigma, né? O líder precisa quebrar esse paradigma, ele precisa entender que ele está lidando com pessoas, que pessoas são diferentes. Né? Perfeito. E como são diferentes, elas precisam ser tratadas de forma diferente. Tem uma pergunta aqui da professora Ana Cristina, né, Martins. Qual a relação entre a comunicação e mediação de conflitos no ambiente corporativo? Boa, Ana. Quando a gente fala nos processos de comunicação dentro do ambiente corporativo, né, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar exemplo, que exemplo facilita a vida. A gente voltou desde maio, o nosso pessoal de atendimento a alunos, de call center, a gente trouxe para trabalhar novamente. Ok? A legislação já permitia que eles voltassem em março mesmo. Tá? Mas só que a gente não quis. A gente foi deixando. Quando chegou em maio, a gente começou a preparar o retorno dessas pessoas para o trabalho. Bom, primeira coisa que aconteceu foi: por que a gente volta e por que os outros não voltam? Tá? Foi o primeiro conflito que a gente enfrentou. Tá? Então, a gente foi muito claro em dizer: olha, a gente está voltando quem a lei permitiu e a legislação permitiu voltar. A gente está voltando quem já deveria ter voltado lá atrás e que a gente não trouxe. E a gente está garantindo, está dando todas as condições para vocês voltarem, né? Então, a gente instalou álcool, instalou tapete sanitizante, instalou acrílico, né? Tudo. Deu máscara para todo mundo, tá? Legal. Aí eles voltaram. Mas, a gente precisou se comunicar com eles, tá? E a gente começou a perceber que alguns estavam descumprindo as regras, né? E a gente começou a conversar com eles, voltamos a falar, melhoramos isso um pouco, né? Só que tem 2 dias atrás, um dos nossos funcionários, ele foi diagnosticado com Covid. Tá? E nesse diagnóstico, né, um grupo de WhatsApp começou a porrar a empresa, né? Começou a bater na gente. Né? É um absurdo o que a empresa está fazendo a gente voltar. Tem gente que tem grupo que é de grupo de risco, está aqui, não sei o que. E agora eu quero ver, falaram assim, agora eu quero ver o RH vir fazer reuniãozinha com a gente. Isso foi na sexta-feira. Primeira coisa que eu fiz segunda-feira de manhã, reuniãozinha com a gente. Né? Chamei todo mundo, tá? E conversei, gente. Eu não falei do que eu tinha visto nos grupos, né? Porque não seria ético eu falar, tá? Mas eu comecei a explicar para eles. Vamos lá, gente, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala em grupo de riscos, tem um grupo de risco que para mim é muito fácil, muito perceptível, que é o cara que tem mais de 60 anos. Ok? Mas tem um grupo de risco que eu não sei. Se vocês não me contarem, eu não posso saber. O cara tem uma mãe doente e ele vem trabalhar. Como é que eu vou descobrir isso se ele não me contar? E, assim, não pode ser somente ele me contar. Ele tem que trazer um atestado da mãe mostrando para mim que a mãe está doente, né? Porque senão todo mundo vai dizer que a mãe está doente e a gente não vai ter ninguém, né? Mas, e aí eu falei assim, vocês precisam me contar. Contem com isso, tá? Contem para mim, porque senão eu não posso cuidar daquilo que eu não sei, tá? E aí eles entenderam, né? E a gente, de certa forma, Ana, a gente criou um processo de comunicação diário. Então, assim, todo dia, às 8 horas da manhã, eu me reúno com o turno da manhã e às 2 horas da tarde eu me reúno com o turno da tarde, para falar 5 minutos de tudo que está acontecendo na empresa, tá? E reforçar as regras
de segurança, de prevenção. Tá? Então, assim, o que eu acho que a comunicação em relação à mediação de conflitos? A comunicação é o melhor caminho para a gente mediar conflito. Tá? É comunicando que a gente se compreende, é se compreendendo que a gente se respeita, é se respeitando que a gente se confia. Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir canais de comunicação para que as pessoas possam falar. Então, essa reunião, ela é uma reunião de 10 minutos, mas que todo mundo pode falar. Qualquer um pode falar. Tem dúvida, pergunta. Tem reclamação, fala. Está aqui na hora. Então, assim, o primeiro dia foi um tumulto, né? Mas hoje já... Então, assim, a gente tem que entender também que se a gente represar as opiniões das pessoas, os sentimentos das pessoas, isso só tende a crescer. Né? Então, a melhor coisa assim, que a comunicação faz é agir rapidamente, né, para poder conseguir ter resultado, ter eficácia. Tá? Eu não sei se eu te respondi, mas a relação de comunicação e mediação no conflito no ambiente corporativo, ela está muito nessa capacidade de ouvir o outro, na capacidade de criar rapport com o outro, né, para que você crie um campo fértil para você conversar e, principalmente, ser transparente e ser rápido. Tá? Se tem uma coisa que as pessoas têm comigo é transparência. Né? Eu sou capaz de... minha equipe fez um trabalho que todo mundo elogiou. Né? E assim, parabéns à equipe de RH por isso. Aí eu chamo as pessoas que trabalharam, chamo a minha equipe e falo assim, Ulisses, você merece esse elogio porque você fez o comunicado do SharePoint. Mariana, você merece esse elogio porque você foi fazer reunião tal, com tais pessoas. Laura, infelizmente esse elogio não cabe para você porque você preferiu não fazer nada. Você ficou na sua. Então, assim, eu sou muito transparente, dar feedback para a minha equipe e feedbacks constantes. Né? Então, eu acho assim, é uma outra coisa de comunicação que resolve o conflito. Eu não deixo o conflito se criar. Eu não deixo o conflito aumentar. Ele começou no ataque, porque conflito, Ana, é que nem problema. Eles só se alimentam de uma coisa, tempo. Quanto mais tempo você der para o conflito, quanto mais tempo você der para o problema, mais ele vai crescer, vai se alimentando. Então, assim, corta o tempo, reduz logo, haja rapidamente, logicamente, agindo bem, conscientemente. Para isso, o que eu faço? Tem informação. Eu mantenho um banco de informações constante de tudo que está acontecendo, porque eu não quero ser pego de surpresa. Sim. Ok. Então, professor Jaume, tem aqui a Daiane Lopes, ela pede para o senhor se aprofundar um pouco mais na ferramenta Rapport, essa técnica de conexão, um pouco além de vestimentas e gestuais. Essa é a pergunta dela. Tá. Desculpa, Daiane, eu sei que eu fui rápido em falar de Rapport, né? Mas é porque eu achei que talvez não fosse ser um tema interessante, né? Mas eu adoro Rapport. Tá? Vou começar a contar de Rapport, então, pelo cara que criou o Rapport, Milton Erickson, o maior hipnoterapeuta ou terapeuta do mundo. Tá? E esse cara, ele conseguia entrar dentro do paciente dele e fazer o paciente falar tudo o que estava sentindo. Rapport é um pouco de empatia, tá? Quando você pensa em rapport, você pensa um pouco em empatia. Mas a gente está falando num conhecimento que eu me tornar mais próximo do outro. Então, vamos lá. Vamos pensar assim. Daiana, você já namorou? Fala para mim aí, você tem namorado ou namorou? Desculpe a pergunta meio delicada, mas provavelmente... Não, fui casada há 13 anos e atualmente sou divorciada. Beleza, você foi casada. Vamos lá. Você vai entender o que eu vou falar. Quando a gente começa a namorar alguém, a primeira coisa que a gente faz é olhar para essa pessoa. Não é verdade? Aí, se essa pessoa
Professor Jaume, seu som sumiu. Beleza. Ouviram até onde? Voltou. Ouviram até onde? Só a história do casamento. Tá. Então, assim, quando você começa a namorar alguém, vou repetindo que é bom que é fácil. A primeira coisa que a gente faz é olhar para essa pessoa, quando a gente quer namorar alguém. Se essa pessoa olhar para a gente, começa a existir um rapport, começa a existir uma sintonia ou não. Né? Aí a gente tira o olhar. Daqui a pouquinho a gente olha de novo. Aí a gente tira o olhar. Daqui a pouquinho a gente olha de novo e aí um sorri para o outro. Ou seja, o rapport está começando a acontecer. Aí a gente, um sorri para o outro, começa a se aproximar, começam a conversar, começam a bater papo. Aí a gente começa a perceber assim, cara, essa pessoa é a pessoa da minha vida, ela gosta de tudo que eu gosto de tudo que ela gosta, né? Porque a gente vai contando e as pessoas vão se interagindo. Quanto mais essa coisa vai ficando parecida, parece que o outro foi feito para a gente foi feito para o outro, é porque o rapport está aumentando, a sintonia está aumentando, né? Porque a gente está conversando, a gente está se compreendendo, até que a gente casa. E muitas vezes, depois que a gente casa, a gente para de fazer rapport. A gente para de dar presente, a gente para de dar atenção, a gente para de dar carinho. Né? Aí acontece exatamente isso. O outro começa, ou a gente começa a se separar, começa a olhar para outras coisas, começa a fazer rapport com outras coisas. Bom, eu citei um exemplo só para a gente ir compreendendo, né, rapport, que é essa sintonia. Bom, essa sintonia, quando você está afim da outra pessoa, você começa a gerenciar isso. Você começa tentando encantar a outra pessoa. Você manda flores, você manda beijinho, você dá a mão, você manda abraço, você sai para jantar junto, né? Então, tudo isso são ações que você faz e que estão te levando a aumentar a sua relação com a outra pessoa, e se a outra pessoa estiver em sintonia com você, ela vai aceitando isso vai acontecendo, até que isso se torna natural. Né? Aí, depois que se torna natural, é que vai pintar o casamento, vocês gostam de ficar juntos, tudo isso. Então, isso é rapport. Quer ver quando existe rapport também? Você já viu que tem um professor que dá aula para você, que você começa a bater papo, esse professor começa a falar, você, cara, parece que você sente que aquele ambiente é o melhor para você, e ele vai falando, e você vai gostando, você vai ouvindo, ele vai olhando para vocês, o olhar é poderoso em termos de rapport, eu olhar para as pessoas, né? Quando eu olho para a pessoa, o rapport ele acontece muito mais fácil, né? E aí ele olha para você, você olha, e aquilo está tão bom, está tão bom, está tão bom, que você não gostaria que aquilo terminasse, né? Ou seja, chegou num momento forte de rapport também. Né? Quando termina, interrompe esse rapport. Né? Legal. Como é que eu faço, então, para criar rapport com quem eu não conheço? Que é o que Milton Erickson fazia. Então, assim, o Milton Erickson começava a conversar com o paciente dele, aí o paciente cruzava o braço, aí o Milton Erickson disfarçadamente cruzava o braço também, ficava igualzinho ele. O Milton Erickson, nessa hora, estava mandando uma mensagem inconsciente para o cérebro do outro: eu sou igual a você. Aí o cara olha, pô, cruza o braço que nem a mim. É lógico que você não pensa isso, mas essa mensagem vai acontecendo. Aí o Milton Erickson fazia uma coisa maior ainda. Ele olhava a respiração da outra pessoa. O quanto a outra pessoa respirava, e o momento que ela respirava e o tempo que durava. Aí o Milton Erickson entrava na respiração da outra pessoa, ia respirando do mesmo jeito que o outro, né? E aí o outro se sentia mais confortável, porque sentia o Milton Erickson igual a ele. Né? O Milton Erickson, o cara cruzava as pernas, ele cruzava a perna.
O cara falava um pouquinho mais alto, ele não aumentava tanto, mas ele aumentava a voz. Falava mais rápido, ele falava mais rápido. Ou seja, eu preciso fazer o outro perceber que eu sou parecido com ele. A gente gosta das pessoas que são parecidas com a gente. A gente gosta de falar a gente vê a gente. Por isso que a gente contrata gente parecida com a gente para trabalhar com a gente, porque a gente gosta da gente, a gente se entende muito bem, né? Eu entendo tudo que eu falo, eu não tenho dúvida, eu adoro o que eu falo, né? Mas assim, então, porque eu gosto de mim, eu quero encontrar a minha cara metade, alguém que seja extremamente parecido comigo. O meu funcionário ideal, alguém que seja extremamente parecido comigo, né? Porque, assim, se eu gosto de mim, se eu acho que eu sou bom, se eu encontro alguém que faz o que eu faço, pô, maravilha, encontrei um cara perfeito, né? Porque ele faz o que eu faço, entendeu? Então, assim, como é que eu faço, como é que eu gerencio isso, né? Então, aí eu vou dar um exemplo para você, que é quando eu vou fazer uma venda de um produto, por exemplo. Eu tinha uma empresa, eu ia vender produto. Então, eu sentava na frente do meu cliente, né? E aí meu cliente se jogava para trás, aí eu demorava um tempinho e me jogava para trás também. Aí meu cliente cruzava a mão aqui, aí eu cruzava a mão. Meu cliente coçava a cabeça, daqui a pouquinho eu vinha e coçava o nariz. Né? Ele botava o cotovelo na mesa, aí eu vinha, eu colocava os dois, eu colocava o outro, fazia cruzado, né? Então, assim, eu dava todos os indícios para esse cliente de que a gente era igual. Aí, como é que eu confirmo se ele entrou no meu rapport ou não? Em vez de eu começar a acompanhar ele, eu começo a conduzir. Então, assim, antes dele mudar de gesto, eu mudo. Aí eu que me jogo para trás. Se esse cara se jogar para trás, significa dizer que ele está em rapport comigo, porque ele já está fazendo a partir de agora aquilo que eu faço. Tá? Se eu boto o braço para frente, ele vem, ele muda também para frente, significa dizer que ele está fazendo aquilo que eu faço. Que nem era no namoro. Se você vê as pessoas namorando, quando elas se gostam, elas estão assim, ó, com as duas para frente, né? Estão abraçadinhas, um com a cabeça na cabeça do outro, né? Por quê? Porque é rapport. O rapport está a pleno vapor ali, né? E a gente faz isso com o intuito, principalmente, de transformar aquele campo minado, né, do conflito, de um possível conflito, em algo que eu possa falar, alguma coisa que eu possa fazer. Né? Então, assim, isso é uma maneira de rapport. Quer ver outra maneira de fazer rapport? Você já foi em treinamento que o cara fala assim, todo mundo de pé, todo mundo levanta a mão, todo mundo aplaude, todo mundo vai para um lado, vai para o outro. Isso também é rapport. O cara está fazendo todo mundo fazer a mesma coisa que ele e todo mundo repetindo o mesmo gesto. Aí a mente das pessoas assim, pô, somos todos iguais. Aí quando senta, você já senta rindo, você já senta feliz, né? Não é por causa do gesto, não. O gesto vai... tem gente que nem gosta daquilo, mas é porque a gente se sente igual, a gente está sendo participativo ali. Você quer ver uma outra maneira de fazer rapport? É eu fazer uma pergunta. Logo no início da minha palestra, eu faço uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu faço todo mundo pensando na resposta. Então, assim, todos os cérebros pensando na resposta da minha pergunta, eu criei rapport entre eles. Tá? Então, assim, existem várias formas de criar rapport, tá? E sempre o objetivo é esse, criar resistência, quebrar a resistência do outro. Aí, Ana, para te ajudar aí na comunicação com esse papo, né? Eu tive isso tem a ver com uma rapport, gente, para vocês entenderem. Vou ligar uma coisa com a outra. Eu quis criar, eu falei para vocês ainda há pouco que eu falo com todos os meus funcionários por 10 minutos, uma vez por mês. Os 1.200, num dia só, falo com todo mundo. E eu quis criar esse programa dentro da empresa, né? E o pessoal falou assim comigo, você não vai conseguir, porque duvido que os gerentes, que os setores vão querer parar para te ouvir para fazer isso. Eu falei, tá bom, então podem duvidar à vontade, eu vou conseguir. Qual foi a minha estratégia? A minha estratégia foi fazer rapport. Eu marquei reunião com todos os setores individualmente, então fui no financeiro, reuni todos os gerentes financeiros. Aí eu chegava no gerente financeiro, aí eu fazia exatamente o rapport. Tá?
conversando com eles, batendo papo e fazendo rapport. Quando eu sentia que todo mundo estava em rapport comigo, tá? Aí eu começava, olha, eu estou criando um programa, esse programa a gente chama ele de atividade itinerante, né? E ele vai ser um programa bacana, porque você vai ter uma oportunidade de conversar com a sua equipe por 10 minutos, tá? Por 15 minutos. E eu também vou ter essa oportunidade. Olha aqui, como é que vai ser legal, principalmente num tempo de pandemia desse, que a gente pode falar por aqui, mas isso foi antes da pandemia, era ao vivo, tá? Então, nesse momento, eu já ganhava os caras. Os caras, não, pode contar comigo, pode contar comigo. Aí eu fui quebrando resistência de todo mundo na empresa. Eu lancei o programa, eu visitei todas as empresas, todo mundo parava. Aí, na segunda vez, no segundo mês, eu fiz mesma coisa. Realizei. Terceiro mês, eu fiz a mesma coisa. Quarto mês, não precisava fazer mais. Porque todo mundo já sabia, isso já virou cultura, né? Já introjetaram, já foi para o processo normal, para a rotina normal, né? Então, assim, isso é o poder da comunicação, né? É o poder do rapport. Mais um exemplo de rapport com comunicação. Eu trabalhava na Unicarioca, né? E a gente resolveu fazer um programa de doação de livros para a comunidade carente. Tá? E era na FLUP, Feira Literária das Periferias. E o cara da FLUP, uma vez, logo na primeira vez, ele conversou muito comigo, ele estava com muito medo, né? Preocupado, né? Se ia dar certo. Eu falei, vai dar certo, cara. Vai por mim que vai dar certo. É com aquele pessoal do marketing que eu falei para vocês ainda há pouco, né? Que eu juntei, né? Aí, numa reunião comigo, com algumas pessoas do marketing, porque eu envolvo todo mundo, né? Porque isso quebra a resistência também, né? Direção da empresa, o reitor. Aí o Júlio Laudemir perguntou assim, Jaume, quantos livros vocês pretendem doar? E faltava 15 dias para o evento. Aí eu falei, 20 mil livros. Quando eu falei 20 mil livros, só vi as carinhas. Todo mundo me olhando assim, tá maluco? 20 mil livros, né? Ninguém falou, porque as pessoas me respeitavam, né? Mas eu senti. Aí, quando o Júlio saiu, tem que ver, você tá maluco? Como é que a gente vai conseguir 20 mil livros em 10 dias, em 15 dias? Eu falei, calma, super fácil. Pensa assim, quantos alunos nós temos? Nós temos 12 mil alunos, na época eram 12 mil alunos. Tá? Falei, pois então, se cada um der um livro, e tinha que ser livro de história infantil, não podia ser outro livro, não podia ser livro didático nem nada, tem que aceitar. Se cada um der um livro, a gente consegue 22 mil. Mas como é que nós vamos fazer cada um dar um livro? Simples, vamos pedir. Vamos pedir. Aí eu organizei uma estratégia com eles, e aí a gente ia de sala em sala. Primeiro assim, falei, vão vocês. Aí eles iam de sala em sala, falando do programa, dizendo a importância do programa e pedindo a doação. Aí a gente começou a recolher livro. Aí os caras começaram assim, já, só tem 300 livros, só tem 1000 livros, né? Tá bom, então eu que vou falar agora, que era a segunda estratégia, né? Aí quando eu ia para a sala, que eu ia pedir os 20 mil livros, era assim, processo, rapport muito bem organizadinho, Dayana, e processo de conversa muito bem, de comunicação, Ana, muito bem estruturado. Primeira coisa, eu chegava, eu me apresentava, sorriso, né? Porque o sorriso é o primeiro rapport que tem. Você abriu o sorriso, as pessoas já assim, cara, esse cara é legal, esse cara ele dá paz no olhar dele, ele dá paz nas feições dele. Então, a primeira coisa assim, sorriso. Né? E aí só aqui eu já ganhava, já quebrava um montão de resistência. E aí eu começava a contar assim, gente, a gente está com um programa de doação de livros para comunidades carentes, né? Eu prometi que ia dar 20 mil livros. Eu prometi que ia dar 20 mil livros, mas até agora a gente só tem 1000. Tá? Tudo bem que vocês não queiram dar, mas eu queria só conversar com vocês um pouquinho, assim, entendam. Quando a gente está falando em dar livros, a gente está falando em alimentar sonhos das crianças. Vocês já pensaram essas crianças das comunidades carentes? Qual a oportunidade que elas têm de ler um livro infantil?
E você que tem livro infantil em casa, sua irmã, sua família, seus amigos, você pode ter um livro infantil desse e doar para a gente, e alimentar o sonho dessa criança, para que ela possa se transformar num profissional do futuro e, quem sabe, ter a mesma oportunidade que você tem. Tá? E aí eu olhava nos olhos dele, que vocês têm. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa por alguém. E não custa nada, gente. Custa um livro infantil, que eu não estou pedindo para vocês comprarem novo. Eu estou pedindo para vocês doarem um livro infantil que vocês tenham na casa de vocês. Tá? E aí, nessa hora, como estava todo mundo sentado, eu estava em pé falando até agora, eu ajoelhava, agachava, né? Ficava na altura das pessoas, porque eu queria dizer que eu era igual a eles, e eu falava assim, então, Sônia, eu olhando para o olho da Sônia, né? Eu preciso da sua ajuda. Eu queria que você, Sônia, me trouxesse um livro. Você consegue fazer isso para mim? Aí Sônia não ia dizer que não, né, Sônia, consigo. Aí eu virava para a Ana, olhando no olho da Ana. Ana, eu também preciso de você, Ana. Preciso que você traga abaixado, na mesma altura da Ana, né? Falando com a Ana. E eu fazia isso com as 10 pessoas, e depois falava assim, gente, abaixado ainda, eu preciso de todo mundo, né? Porque são 20 mil livros. 20 mil livros é um de cada um, contando que 2 mil pessoas não vão dar. Né? Então a gente precisa da ajuda de vocês. E a gente está ajudando as comunidades carentes. Aí, depois que eu fazia isso tudo, eu levantava, agradecia e saía. Gente, no outro dia, era assim, 3 mil livros, 4 mil livros. Sabe quantos mil livros a gente doou? 21 mil livros e 500. A gente precisou alugar um caminhão baú para tirar os livros de dentro da faculdade. Aí, 6 meses depois, eles vieram pedir de novo. Né? Que eles queriam, para o outro ano, né? Eu falei, legal, a gente vai dar os mesmos 21 mil livros. E a gente deu os mesmos 21 mil livros e a gente criou uma outra estratégia. Agora é o seguinte, a gente vai levar um grupo de contadores de história, porque a gente quer ajudar as crianças a lerem. E aí esse pessoal do marketing juntou todo mundo, aprenderam a ser contadores de história, foram para a comunidade carente, leram histórias para crianças. Isso apareceu até no Fantástico, para vocês terem noção, no Jornal Nacional. Saiu reportagem dessas pessoas fazendo isso. Tá? E é o maior orgulho que eles tinham de estar fazendo isso. E assim, a gente não fez nada demais. A única coisa que a gente fez foi comunicar e fazer rapport. Comunicar e fazer rapport. Então, quer fazer rapport com alguém? Sorriso, olho no olho, tá? Você já está ganhando aí muito espaço. Não tem dúvida. Não sei se eu te ajudei, Dayana. Não sei se melhorou agora. Melhorou? Bom, Dayana... Acho que a Dayana caiu. Então, professor Jaume, tem aqui mais uma pergunta. Sim. Na verdade, tem um comentário do Adilson, tá? E eu já vou emendar na pergunta da professora. O Adilson, ele comenta que acha que as grandes empresas já sabem que a diversidade é o que irá mantê-las de pé. E, além desse comentário do Adilson, tem a professora Ana perguntando qual é a contribuição da mediação na compreensão da diversidade dentro das empresas. E diversidade e mediação são elementos para a lucratividade? Bom, são boas perguntas, né? Vamos lá, vamos tentar ajudar isso. Tá? É lógico, Adilson, que as grandes empresas, as empresas espertas, já descobriram isso. Tá? Porque diversidade é riqueza. Quanto mais diversidade de pensamentos eu tenho, mais riquezas eu tenho. Desde que essas pessoas não tenham enterrado os talentos delas. Tá? E se elas enterraram, você vai ter que ser capaz de fazer com que esses talentos sejam desenterrados. Tá? E aí, logicamente, você tem razão. Tá? As grandes empresas já pensaram e já trabalharam, tá? Com isso. Tá? Bom, quando a gente fala da mediação, né, da compreensão na diversidade das empresas e se isso são elementos de lucratividade, lógico que são,
porque... Barulhinho aí. Porque imagina só, se eu tenho diversidade de pensamento, certamente eu tenho diversidade de soluções. Tá? E se eu tenho diversidade de soluções, eu não estou refém de uma única solução. Se eu tenho diversidade de pensamentos, eu tenho diversidade de processos. E se eu tenho diversidade de processos, eu tenho formas de fazer melhor. Tá? Então, assim, lógico que isso influencia diretamente na lucratividade, né? Assim como, gente, uma universidade corporativa influencia diretamente na lucratividade da empresa. E eu vou dar uma outra dica para vocês. Fazer a gestão da cultura e a gestão do conhecimento, da aprendizagem organizacional, é o grande boom, é o grande lance do momento. Tá? São assuntos pouco falados, pouco trazidos à tona, mas é onde as grandes empresas estão fazendo seus diferenciais, estão conseguindo lucratividade. Porque estão entendendo que se eu tenho a minha equipe integrada à minha cultura, eu vou nadar de braçada, eu não tenho satisfação, eu tenho engajamento, eu tenho um montão de coisa boa. Tá? Então, assim, logicamente que isso influencia diretamente na produtividade e, logicamente, eu mediar conflitos, eu mediar a comunicação, eu mediar os processos, isso só vai ajudar na lucratividade. As pequenas empresas ainda não enxergam isso, tá? Mas as grandes empresas já conseguem perceber isso. Ok? Não sei se eu te respondi, Ana, mas é isso. Então, gente, beleza. Obrigada, professor. Eu que agradeço aí. Em nome da Universidade... sim. Em nome da Universidade Castelo Branco, a gente agradece a excelente exposição do professor Jaume, assim como a presença de professores, alunos e o público em geral nessa noite. Ressaltamos que o link para preenchimento das horas complementares já está no chat. E lembramos também que o evento de hoje estará disponível em breve no canal UCB TV no YouTube. Destacamos ainda que o Fórum Diversidade e Inclusão Corporativa continua amanhã, quarta-feira, dia 28, às 19 horas, com o workshop Liderança Humanizada, Fortalece a Comunicação Não Violenta, com a palestrante Bianca Machado, aqui pelo Teams. Mais uma vez, agradeço a participação de todos, especialmente do professor, e estamos encerrando. Sônia, sim. Sônia, oi, Sônia. Não percam a Bianca, tá? Bianca é sensacional. Ótimo. Eu conheço a Bianca, a gente já fez trabalho juntos, a gente já fez live juntos, vocês vão adorar a Bianca. Bianca vai dar um show aí. Ai, que ótimo. E a temática é muito importante, né, nesse momento. Obrigada, professor, por mais essa dica. Eu também gostaria de agradecer. Eu também gostaria de agradecer pessoalmente e também em nome da Universidade Castelo Branco, mais uma vez, pela presença, pela contribuição, pela simpatia, pela disponibilidade aí do professor Jaume, né? E dizendo que as portas da casa, né, estão sempre abertas para o senhor, né? E agradecer também pelo excelente conteúdo que nos apresentou aí nessa noite, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Abraço, boa noite. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. E retornamos amanhã. Não deixe de participar. Tchau. Tchau.